Boa noite. Nossa aula de hoje é instrumentação aplicada sobre mamografia. Vamos começar com um pouquinho de história da mamografia. Existem registros de 1600 a.C. no Egito, no qual já se falava em câncer de mama e extração da própria mama. Porém, documentado por algum médico, de forma acadêmica, somente em 1640, o Dr. Jean-Louis Petit, que relata a primeira mastectomia radical. Mastectomia é retirada completa do tecido mamário com uma margem de segurança, que geralmente é 10% a mais do tecido. Temos aqui a imagem do primeiro mamógrafo, que foi desenvolvido pela GE em 1966. A gente pode ver uma estrutura bem arcaica, com um cone direcionador do feixe, uma cadeira bem simples para o paciente sentar. Não tem proteção radiológica nenhuma. A imagem é uma imagem bem precária. Não dava um diagnóstico bom e nem um exame bom para o médico poder dar um certo diagnóstico com certeza. Com o tempo, a GE deu uma melhorada no equipamento, evoluiu para esse equipamento que a gente vê aí na foto, já em 1967. É uma unidade melhor, mais aprimorada, tem um cone de colimação um pouco melhor, uma ampola dedicada totalmente para mamografia, que funciona basicamente do mesmo jeito que a ampola da radiologia convencional, porém com algumas adaptações. A gente vai ver um pouco mais à frente. A gente pode ver que também é uma caixa fechada, tem um suporte melhor para o paciente apoiar a mama. O equipamento foi evoluindo com o passar do tempo. No Brasil, a mamografia iniciou no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, IBCC, um hospital oncológico. O fundador, o professor João Carlos Sampaio Góes e o professor João Carlos Sampaio. Foram os dois que trouxeram o primeiro mamógrafo para o Brasil, consequentemente as técnicas de realização de exames de mamografia. Essa é a imagem do primeiro mamógrafo brasileiro, tá? A gente pode ver, apesar de ser meio arcaico ainda, já é bem melhor do que o primeiro projeto. Atualmente, a mamografia passou por grandes evoluções, principalmente acompanhando a nossa tão chamada quarta revolução industrial, né, que é a revolução da tecnologia dos anos 90 em diante. A mamografia também acompanhou. Ela deixou de lado aqueles equipamentos que utilizavam filme, ecrã, como a gente viu, e já aderiu ao sistema CR-DR. Lembrando que o sistema CR é um sistema computadorizado, no qual não possui o cassete, tá? Nem ecrã. O próprio equipamento transforma a imagem e automaticamente envia para um computador. E no sistema digital, é o sistema que possui... Desculpa, ao contrário. O sistema CR é a radiologia computadorizada. Utiliza-se o cassete. E o sistema digital não utiliza o cassete, tá? Me confundi, desculpa. E a mamografia também acompanhou esses avanços. Equipamentos evoluíram, alguns dispositivos, a gente vai ver mais à frente, foram inseridos no exame para poder melhorar a imagem. Ou a gente pode ver, existem pedais, ou a gente não precisa necessariamente movimentar o paciente. O equipamento tudo com a mão, existem os pedais que auxiliam muito. O braço do equipamento já não é mais fixo, como anteriormente o braço do equipamento. Ele pode angular, tanto girar, vamos dizer, a ampola para o lado direito ou girar a ampola para o lado esquerdo. Antigamente, utilizava-se os filmes radiográficos, a mamografia também. O filme para mamografia é um filme diferente do filme para o raio-x comum, convencional. Por exemplo, o raio-x para tórax, extremidades, essas coisas. O filme para mamografia ele não possui o mesmo número de camadas que o filme da radiologia convencional, dos demais exames. É um filme bem interessante. Quem puder pesquisar, eu acho que vale a pena. Não cabe colocar na nossa aula porque é algo mais específico, mas se vocês quiserem pesquisar, é algo bem interessante.
Esse sistema que utiliza filme e os produtos químicos, como vocês podem ver aqui, esse IBF Medics é uma marca, tá? É uma marca que a gente sempre encontra no mercado, uma das poucas que ainda atende. Esse processamento é um processamento bom, porém é um processamento muito trabalhoso, demora até chegar a imagem visível. Pode ocorrer perdas durante o processamento, o filme pode agarrar dentro da processadora. A gente, quando vai passar o filme na processadora, pode manchar o filme com o dedo, por exemplo, se ele estiver molhado de suor ou de algum outro produto químico, poeira mesmo, por exemplo, pode gerar artefato na imagem. Isso acaba fazendo a gente perder a qualidade na imagem, diferente das demais técnicas que evoluíram e tiraram esse sistema filme e ecrã. Lembrando que aqui a exposição acaba sendo um pouquinho alta, um pouco maior, para compensar a perda de nitidez do filme e dos produtos químicos. E esse tipo de material está cada vez mais caindo em desuso. Dificilmente a gente encontra em alguns locais que ainda trabalham com esse tipo de processamento, principalmente para mamografia. É basicamente impossível achar um local um serviço de mamografia que ainda possui o serviço de processamento manual. Esse é um gráficozinho do equipamento de mamografia, tá? O equipamento de mamografia ele é constituído pelos tubos de raio-x. No tubo de raio-x tem o cátodo, o anodo, bem similar ao raio-x convencional. Temos a janela, que é por onde sai o feixe de radiação. Tem a colimação, tá? Que é para colimar igualzinho no raio-x. Tem uma placa de compressão, que é para comprimir a mama do paciente. A gente vai ver um pouquinho mais à frente para que serve. Tem também a grade antidifusora, que já fica lá embaixo, onde a mama da paciente vai ser prensada. Tem o conjunto filme-ecrã ou o cassete, tá? Que fica embaixo. Lembrando que também tem o book, onde coloca o cassete lá dentro, alguns locais chamam de book também. O gerador, cabine de comando e os demais que a gente já conhece, tá bom? Lembrando, o equipamento de mamografia é um equipamento de braço em C, tá? Ele tem esse formatinho aqui em perfil, a gente consegue ver. Esse é o sistema para a gente colocar o filme ou mesmo o cassete dentro. Ele tem a grade antidifusora, que é uma proteção de fibra de carbono, e por baixo da grade vai o cassete ou o filme radiológico. Essa é uma grande diferença da mamografia para o raio-x convencional. Na mamografia, o anodo ele é inclinado. Ele tem essa inclinação justamente para corrigir a anatomia da mama do paciente com a musculatura e o feixe de radiação. A poligamografia, ela possui alteração do tipo de inclinação do anodo. E os níveis de tensão e corrente utilizados na técnica também são bem diferentes da radiologia convencional. Aqui a gente utiliza um baixo KV e um alto MAS para gerar justamente qualidade na imagem. Baixo KV porque a estrutura que a gente precisa é uma estrutura bem pequena, e um alto MAS que a gente precisa de detalhes, de qualidade na imagem. Aqui a gente tem um desenho mostrando o anodo. Se ele não tivesse inclinação, a gente iria perder uma parte do tecido mamário, a parte que fica mais encostada na parede torácica. Com o anodo inclinado, essa perda foi corrigida. A gente consegue englobar todo o tecido mamário dentro da imagem. Para isso tudo foi compensado. O filme ele fica um pouquinho mais à frente devido à angulação. Existe a compressão para facilitar esse manuseio também e justamente compensar a anatomia da mama. Temos aqui um equipamento da mamografia, como a gente falou, bracinho IC. Esse bracinho ele consegue inclinar tanto para um lado quanto para o outro, de acordo com a incidência que vai ser realizada. Tem os pedais, que servem tanto para movimentar o equipamento quanto para abaixar o conjunto de compressão da mama do paciente e também para levantar o suporte de acordo com a altura do paciente. Vamos falar um pouquinho sobre o dispositivo de compressão.
O intuito de comprimir a mama da paciente é espalhar o tecido interno da mama e retirar a sobreposição das estruturas internas. Usando a compressão, todo o tecido é trazido para próximo ao receptor de imagem. A densidade óptica da imagem é mais uniforme devido ao tecido estar mais fino ao usar a compressão ideal. Quando a gente fala em compressão ideal, não é força excessiva. Existe uma portaria que regula essa compressão. A compressão não deve ser maior ou menor do que 11 a 18 quiloforças, tá? A gente tem que sempre ficar atento nisso, o equipamento mostra isso para a gente. Se comprimir menos, a gente perde qualidade, se comprimir mais, a gente machuca a paciente. A gente tem uma diferença aqui de 11 para 18 justamente pelo tamanho da mama do paciente e pela sensibilidade do paciente. Não adianta fazer o exame e acabar machucando a mama da paciente. Talvez a mama já está dolorida por alguma lesão ou algum nódulo, se a gente comprimir demais vai machucar. Temos aqui um desenho de como é essa compressão. A mama sem compressão, ela tem um diâmetro bem diferente da mama com compressão. Como a gente vê nisso daqui. Ela reduz o tamanho e ela deixa todo o tecido mamário espalhado de forma uniforme. Lembrando que o dispositivo de compressão ele deve ser colocado corretamente na mama, não apertando a parede torácica do paciente, simplesmente só apertar o tecido mamário. Pois, mesmo que a gente comprima com pouca força, pode machucar se a pontinha estiver lá na parede torácica do paciente. Essa aqui é a foto real de uma compressão da mama. Como a gente pode ver, o dispositivo ele pega toda a extensão da mama, ele tem alguns marcadorzinhos, a gente vai entender por que eles em outra aula. Ele pega desde o início da mama até a parede torácica. Um pouquinho de anatomia. O músculo mais próximo da mama é o peitoral maior. Logo em seguida vem o que, olhando de dentro para fora, vamos dizer assim, né? A gente tem as glândulas, deixa eu puxar aqui para vocês conseguirem ver a imagem. Temos as glândulas ou os lóbulos glandulares. Temos os ductos, que é o que levam o produto da glândula até o exterior. O ducto lactífero. Temos o mamilo e a auréola. Essa aqui é uma vista da mama em perfil, em corte sagital. Conseguimos ver também o músculo peitoral maior, peitoral menor posterior entre as costelas e o peitoral maior, coisa que a gente não consegue ver na outra imagem. Temos também os lóbulos e as glândulas, os ductos lactíferos, mamilo e auréola. A anatomia da mama masculina, a gente sabe que é diferente da feminina. Não possui as glândulas, nem lóbulos. Possui somente os dutos, a não ser em alguma patologia, no caso da ginecomastia. Na ginecomastia, as glândulas que estão muito atrofiadas ou basicamente ausentes, algumas podem ser recrutadas e crescer, ficar como se fosse uma glândula, um tecido adiposo, e a gente consegue visualizar também no exame de mamografia. Bem raro, bem difícil, mas já foi feito para esse tipo de público, porém é bem desuso. A gente pode ver na imagem também, além do tecido mamário, tecido gorduroso, tanto dos pacientes do sexo masculino quanto do paciente do sexo feminino, possui os vasos linfáticos, os linfonodos e os gânglios. Cada um tem um nome, tem uma localização, a gente consegue ver nessa imagenzinha, e é devido a eles que a gente faz o exame de mamografia. A intenção do exame é mostrar possíveis linfonodos que sejam cometidos, ou mesmo alguma lesão dentro do tecido mamário, dentro dos ductos, ou alguma glândula específica. Mas, geralmente, o que é cometido são os linfonodos. Para parâmetro de localização, a mama é dividida em quadrantes e também pode ser dividido em horas. A gente vê nessa outra imagem.
Em quadrante, ela é dividida em quadrante superior lateral, quadrante inferior lateral, quadrante superior medial ou quadrante inferior medial. Aqui está QSI, porque é quadrante superior interno, que também é o quadrante superior medial. E também dividido em horas, como a gente consegue ver na imagem. De acordo com a localização do achado radiográfico, o médico radiologista cita onde está, onde foi encontrado. Ah, foi encontrado entre 12 e 3. E por aí vai, para poder, vamos dizer assim, que dá um caminho de onde vai ser feita uma biópsia, alguma coisa do tipo. Essas são as referências, tá? De onde foram feitas as aulas. Obrigado. Até a próxima. Na próxima aula a gente vai falar sobre posicionamento e técnica de aquisição de imagem.